Olá, meus alunos queridos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Raquel Bueno e vou fazer com vocês a correção das questões de processo civil do nosso primeiro exame nacional aí da magistratura, tá? Gente, em geral, achei as questões bem pontuais. As questões de processo civil, não vi nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Uma prova tranquila, exigindo temas bem variados, né? Estilo FGV mesmo, contando muitas vezes ali uma historinha, né? Enunciados mais compridos, mais cansativos, mas o tema de fundo das questões foi um tema interessante, falando de tutelas provisórias, falando de conexão continência, falando um pouquinho também, né, envolvendo aí mandado de segurança, ação popular, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, gratuidade de justiça, ação monitória. A gente percebe que são questões aqui bem tranquilas e muitas, né, vou dizer aqui praticamente todas, você encontra ali a partir da leitura do Código de Processo Civil. Então, a partir da análise da lei seca. Então, né, entendi que foi bem razoável, tá? Temas variados e nada muito exigente do ponto de vista de jurisprudência, de precedentes obrigatórios, algo que, se o candidato ele está acompanhando, ele está fazendo questões, se ele está fazendo leitura dos instrumentos normativos, lei seca mesmo, ele conseguia mandar bem aqui nessa prova, tá? Espero que tenha sido positivo aí o resultado para vocês. Vamos começar? Então, vem comigo no nosso material. Olha o que eu tenho aqui para vocês. Eu coloquei aqui, eu acabei pegando uma prova aqui e fazendo um formato aqui meio print screen, né? Determinada pessoa jurídica, ela estrangeira, ela intentou uma demanda em que pleiteava a condenação da parte ré, a lhe pagar uma obrigação derivada, né, de um contrato por ambas celebrado. Então, quem tentou a ação foi uma pessoa jurídica estrangeira, ok? Então, pessoa jurídica estrangeira contra a ré, envolvendo aí um contrato. Além do pedido principal, a autora também pediu que fosse deferido o benefício da gratuidade de justiça. Pessoa jurídica pode, tá? Mas pessoa jurídica estrangeira também? Também. Afirmando que não dispunha de condições econômicas que lhe permitissem arcar com as despesas do processo. Ao tomar contato com a petição, o juiz determinou a intimação do advogado e da demandante para que ele anexasse. O juiz ele, né, pode requerer uma comprovação, se ele desconfiar que a pessoa que está pedindo gratuidade não tem os requisitos. Então, o juiz pediu para anexar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica, o que não foi atendido. Na sequência, então, o magistrado indeferiu o requerimento de gratuidade e determinou a intimação da autora, uma vez mais na pessoa do seu advogado aí, para que no prazo de 15 dias recolhesse os valores apurados a título de custas processuais e taxa. Contudo, a postura inerte do causídico persistiu, o que levou o juiz a determinar o cancelamento da distribuição. O processo acabou. Então, sobre esse quadro, assim é a opção correta. O juiz acertou ao determinar o cancelamento da distribuição, sendo a sua decisão impugnável o recurso de apelação. Entendo que sim, tá? Lembra que quem tem uma espécie de presunção de necessidade é a pessoa natural. Quando a pessoa natural ela pede a gratuidade, o juiz, existe uma presunção, mas se o juiz desconfiar, ele pode sim exigir aí documentos. A pessoa jurídica, ela tem direito à gratuidade, mas ela não tem presunção. Então, eu já teria que entrar com o pedido de gratuidade juntando toda a documentação, o que não foi feito. Então, o juiz falou, olha, junta. Não juntou, né? Ele diz, indefira a gratuidade. Não fez o pagamento das custas, cancelei a distribuição. Tá certinho, tá? Então, volta aqui. Eu coloquei para vocês alguns artigos, como o artigo 98, que ele fala que tanto a pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira podem pedir esse benefício, tá? E lembrar também, eu acabei não colocando aqui para vocês, mas nós temos também a súmula, deixa eu até confirmar aqui com vocês, a súmula 481 do STJ, né? Faz jus ao benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica com os sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos. Então, exige-se aí uma demonstração, tá? Então, quem quiser também, já fica aí complemento dos nossos estudos, a súmula 381, né? Desculpa, gente, 481, súmula 481 do STJ. Tudo bem? Então, até aqui tudo tranquilo. Vamos lá. Marcar a letra A. O juiz acertou ao determinar o cancelamento
sendo a sua decisão impugnável pelo agravo? Não, o processo acabou. O juiz errou ao assinar o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas, já que o prazo legal é de 5 dias? Não. O juiz errou ao determinar a comprovação da alegada hipossuficiência, já que não assiste às pessoas jurídicas estrangeiras o direito à gratuidade? Tem sim. O juiz errou, né, para que providenciasse o recolhimento das custas, já que o destinatário desse ato intimatório deveria ser a própria parte? Não. Aqui eu também coloquei uma ressalva, né, o artigo 290, será cancelada a distribuição do feito se a parte intimada na pessoa de seu advogado, veja, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas, olha aqui, em 15 dias, tá? Tranquila a questão, vamos para a próxima. Questão 40, essa aqui questão, gente, questão top. Ela levava a crer o que o sujeito tinha nas mãos, um título executivo certo, líquido e exigível, título executivo esse extrajudicial, só que a gente sabe que mesmo eu tendo nas minhas mãos um título executivo, né, extrajudicial, certo, líquido e exigível, nada impede que eu me utilize de uma ação de conhecimento, como se fosse uma cobrança, para obter um título executivo judicial. Aqui é o caminho, gente, a escolha é do credor. Então, essa questão aqui, o credor, munido de uma nota promissória representativa, representativa de uma obrigação pecuniária certa, líquida e vencida há pouco tempo, é uma nota promissória, né? Então, aqui é título executivo extrajudicial, sem que tivesse sido paga, ajuizou uma ação de conhecimento, pleiteando a condenação do devedor a pagar o débito com os consectários da mora. Tomando contato com a postulação, o que o juiz deve fazer? Julgar liminarmente improcedente? Não. Indeferir de plano a petição, haja vista falta de interesse de agir? Não tem falta de interesse de agir nenhuma aqui. Converter de ofício o procedimento para execução? Não. A escolha é do credor. Proceder ao juízo positivo de admissibilidade da demanda, ordenando a citação do réu para apresentar resposta, ou assinar um prazo para que o autor emende a petição, adequando-a à pretensão de execução. Não, é um juízo de admissibilidade, vida que segue, né? Se eu vou entrar com uma ação de conhecimento, o juiz poderia simplesmente fazer o juízo de admissibilidade positivo, se for o caso aqui, né? Já designar uma audiência de conciliação e mediação, ou, sendo essa audiência de conciliação e mediação suprimida, ele pode, né, citar aí o réu para apresentar a resposta. Tranquila a questão, aqui a nossa base é o artigo 785 do CPC, tá? Bem tranquilo, né? Eu posso, tendo título executivo extrajudicial, não querer executar, não querer utilizar a via executiva, mas o quê? Obter, né, optar pelo processo de conhecimento a fim de obter um título executivo judicial. Tranquilo. Próxima questão. Essa questão, gente, ela fala assim: o menor absolutamente incapaz, devidamente representado por sua genitora, intentou uma ação pelo procedimento comum em face da operadora de plano de saúde contratada por sua família. Então, olha lá, eu tenho aqui um menor, esse menor entrou contra o plano de saúde, esse menor estava representado, porque ele é absolutamente incapaz. Procedimento comum, em face do plano de saúde, contratado pela família, tendo pleiteado a condenação da ré a lhe custear um medicamento de uso permanente, cuja cobertura lhe fora negada. Na petição foi requerida também a tutela provisória, consubstanciada na edição de uma ordem judicial para que a demandada imediatamente custeasse o valor do medicamento prescrito para o autor. Então, foi pedido uma tutela provisória, ok? Beleza. Apreciando a peça exordial, o magistrado procedeu ao juízo positivo de admissibilidade da demanda, ordenando a citação da parte ré, embora tivesse ressaltado que o requerimento da tutela provisória somente seria examinado após a contestação. Então, não deu uma liminar inaudita altera pars. Regularmente citada, a ré ofertou a sua peça contestatória, a que se seguiu a intimação do órgão do MP, porque nós temos incapaz aqui, né, artigo 178, intervenção como fiscal da ordem jurídica, que se pronunciou no sentido de que fosse deferida a tutela provisória vindicada na petição. Então, o MP foi a favor da tutela provisória. Não obstante, o juiz da causa, entendendo que o feito já se encontrava completamente instruído, proferiu de imediato uma sentença de mérito em que julgava procedente o pleito autoral. No final das contas, MP participou e teve sentença a liminar, que é bom mesmo nada, mas o juiz deu uma sentença acolhendo tudo.
Tomando ciência da sentença, constatou o órgão ministerial que nenhum de seus tópicos continha menção à concessão da tutela provisória, o que pode acontecer também na sentença. Razão pela qual protocolizou 7 dias úteis depois de sua intimação pessoal o recurso de embargo de declaração. Então, o MP, que como fiscal ele tem interesse em recorrer, ele pode recorrer, artigo 178 e 179, mas a gente tem que lembrar também que o Ministério Público tem direito a prazo em dobro e intimação pessoal. Prazo em dobro para todas as suas manifestações, exceto quando a própria lei prevê prazo próprio, não é isso? Então, o ED, que são os embargos de declaração, são 5 dias. Então, o MP teria até 10 dias úteis. Ele fez isso em 7 dias. Gente, havia uma questão idêntica a essa, idêntica, em banco de questões da FGV. Idêntica. Né? Assim, o contexto mudou aqui os personagens, mas mesma coisinha, tá? Envolvendo incapaz, envolvendo MP, prazo em dobro. Então, aqui, ó, requerendo a apreciação e o deferimento da medida em favor do demandante. Então, MP entendeu que não houve menção nenhuma da tutela provisória, que pode ser concedida também na sentença, né, para a produção de efeitos imediatos, ponto em relação ao qual alegou ter ficado caracterizada a omissão do órgão julgador. É correto afirmar sobre esse quadro, então aqui, ó, que os embargos de declaração manejados pelo MP não merecem ser conhecidos porque estão fora do prazo? O prazo aqui do ED, os embargos de declaração para o MP é um prazo de 10 dias úteis. Então, não tem intempestividade. Não merecem ser conhecidos porque não tem legitimidade recursal. Tem. O MP, seja parte ou fiscal, ele pode recorrer. Falta de interesse recursal, também não. Merecem ser conhecidos, porém desprovidos, já que não ficou configurado o vício da omissão. Ficou sim. Merecem ser conhecidos e providos para o fim de se apreciar e deferir o requerimento aí da tutela provisória, né? Apreciar e deferir. Essa é a vontade, né? Então, letra E, lembrando aí desses dispositivos, lembrando a gente fala de alguns sujeitos do processo, como o Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública. Nós temos algumas situações em que determinados sujeitos têm certas prerrogativas, que é a questão da intimação pessoal, do prazo em dobro, isso é importante também saber. Pode voltar comigo, tá tranquilo, questãozinha aqui de número 41, letra E. Questão 42, Pedro, ele é autor de uma ação ordinária em face da sociedade Carros Bonitos LTDA. Então, o Pedro, ele ajuizou uma ação contra a empresa Carros Bonitos LTDA, uma pessoa jurídica de direito privado. Está em trâmite na primeira vara civil da comarca de Ponto Chique, Minas Gerais, pugnando pela condenação dessa última a efetuar a troca de veículo adquirido em sua unidade, o qual fora alegadamente vendido com vício oculto, bem como a lhe pagar uma indenização por danos materiais e morais. No curso da fase instrutória, Pedro identificou que os sócios da Carros Bonitos estavam praticando durante... Isso é uma fase de... Gente, eu estou na ação de conhecimento. Percebi que os sócios estão praticando atos ilícitos em detrimento do patrimônio social, motivo pelo qual ele requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Aqui seria um caso típico de aplicação, né? Ele comprou aí um carro numa loja, então seria aqui o caso até da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, artigo 28 do CDC, né? Nós temos uma teoria maior, mas o incidente é tratado pelo CDC. Então, olha o que acontece. O requerimento deve ser indeferido, pois a instauração do incidente de desconsideração, ele só é cabível no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extra? Não. O incidente, ele é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extra. O que mais? Admitido o incidente pelo juiz, não haverá suspensão do processo, que pode prosseguir de forma simultânea. Não. A instauração, ela suspende o processo, salvo na hipótese do parágrafo 5. Depois, o incidente será resolvido por uma decisão interlocutória impugnável por apelação? Não, decisão interlocutória, aqui é agravada. O pedido de Pedro não impediria que o juiz, de ofício, instaurasse o incidente de desconsideração. Gente, o incidente, né, ele vai ser instaurado a pedido da parte ou do MP. Não é de ofício do juiz. E instaurado o incidente, o sócio
ele será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis em 15 dias. Perfeito. Ok? Então, o sócio, ele é citado, ou a pessoa jurídica, quando é de consideração inversa, né? O sócio ou a pessoa jurídica é citado para se manifestar e requerer as provas cabíveis em 15 dias. Questão também tranquila sobre uma das modalidades de intervenção de terceiros. Tá? Vamos evoluir um pouquinho mais? Vamos. Questão número 43. Karina formulou um requerimento de tutela cautelar antecedente. A famosa tutela provisória de urgência cautelar antecedente. Vamos lembrar aquela tutela cautelar em que a gente faz uma petição simplificada, demonstrando a probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado desse processo, mas depois que a liminar é efetivada, cumprida, eu tenho 30 dias, esse prazo é em dias úteis, eu tenho 30 dias para apresentar nos mesmos autos o pedido principal, porque a tutela cautelar, ela é acessória, ela visa, né, o pedido principal, que vai ser apresentado nos mesmos autos. Tranquilos. Então, houve a Karina. O que ela fez? A Karina, ela pediu uma tutela provisória de urgência cautelar antecedente em face de Rafael, pleiteando sequestro, né, de 2 automóveis que estão sob a posse desse último, com o intuito de preservar a efetividade da futura ação de rescisão do negócio jurídico. Então, já existe um pedido principal, que seria essa rescisão aqui, ó, do negócio jurídico. Para isso, eu pedi o sequestro, né? O bloqueio de 2 carros. Então, eu pedi o sequestro, tá? De 2 carros. Tá bom, e aí? O juiz deferiu a tutela dia 20 de maio. O sequestro do primeiro carro, por sua vez, foi dia 30 de maio. O sequestro do segundo foi dia 20/9. Então, a gente efetivou tudo dia 20/9. Eu tinha 30 dias para apresentar o quê? O pedido principal. Eu apresentei o quê? Dia 25/9. 5 dias depois da efetivação total. Então, no momento da formulação do pedido, já havia sido ultrapassado o prazo, de modo que a tutela cautelar deve perder sua eficácia e o processo ser extinto? Não. Está dentro do prazo de 30 dias, a contar da efetivação total da tutela cautelar. Karina não pode aditar a causa de pedido no momento da formulação do pedido principal. Ela pode. A formulação do pedido principal dispensa o adiantamento de novas custas. E aí? Percebam bem. O pedido principal, ó, aqui, o artigo 308, ele diz que efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos, né? Em que deduzido a tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Certo? Então, não precisa, né, Raquel? Isso. E dispensa, né, prescinde a formulação do pedido principal, dispensa o adiantamento de novas custas. O prazo para formular o pedido principal tem início na data da concessão da tutela cautelar? Não, é da efetivação. A ausência de contestação do pedido não induz a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora. Muito pelo contrário, o Código diz, né, aqui, ó, não contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor, presumição aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá em 5 dias. Ok? Então, tudo aqui, literalidade do Código, né? Temazinho top. Vamos para a próxima, 43, 44. Uma questão envolvendo o mandado de segurança. Aqui eu já até coloquei, gente, a Lei 12.016, tá? De 2009. No que concerne ao mandado de segurança, assine a afirmativa correta. Proferindo o juiz uma sentença de procedência do pedido, estará ela sujeita ao reexame necessário pelo órgão de segunda instância. E aí? Nós temos ou não temos? Proferido o juiz uma sentença de procedência do pedido, estará ela sujeita ao reexame necessário pelo órgão de segunda instância? E aí? Percebam que o próprio código, né, a própria legislação, ela fala, primeiro, da sentença denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação, né? Concedida a segurança, a sentença está sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, que é justamente a remessa necessária ou o reexame obrigatório, né? Concedida a segurança. Então, está sujeita ao reexame? Sim. A decisão de indeferimento da medida liminar é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento.
sendo, contudo, aquela que defere a liminar. E aí? Percebam que tanto a decisão da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo do instrumento, observado o Código de Processo Civil. Então, letra C, o juiz pode, caso repulte necessário para a completa instrução do feito, determinar a colheita do depoimento pessoal da autoridade. Gente, aqui a autoridade coatora, normalmente, ela é notificada para prestar informações. E outra, a via do mandado de segurança, que é um procedimento mega especial, você tem que trabalhar com provas pré-constituídas. O máximo é o juiz oficiar, requisitar documentos, por exemplo, que estão em poder, né, da administração pública, da própria autoridade coatora. Então, às vezes, eu não tenho aquele documento porque está em poder justamente da autoridade coatora. E aí, o juiz pode requisitar isso. Agora, o juiz determinar depoimento, percebe que a via ela é estreita, ela não admite essa ampla, né, não admite dilação probatória. Nós vamos trabalhar com provas pré-constituídas. Né? Então, volta. O impetrante ele dispõe do prazo de 120 dias para ajuizar a demanda, contados a partir da edição pela autoridade impetrada do ato impugnado. Não é da edição, é da ciência, né? Então, o direito de requerer o mandado de segurança, ele extingue-se decorridos 120 dias contados da ciência do ato impugnado, o que também já foi confirmado no Caderno de Jurisprudência em Teses do STJ, edição 85. O prazo decadencial para impetrar mandado de segurança tem início com a ciência inequívoca do ato lesivo pelo interessado. Então, é a minha ciência inequívoca, e não a edição. Concedida a segurança para o fim de assegurar ao impetrante o recebimento de vantagens pecuniárias. Então, no final, deu a segurança. Concedida a segurança para o fim de assegurar ao impetrante o recebimento de vantagens pecuniárias, não lhe será lícito deduzir uma pretensão de execução por quantia certa em sede de cumprimento de sentença. Como não? Se eu recebi, né, eu posso fazer o cumprimento de sentença. Então, aqui, se o caso for de procedência do pedido, então ela está sujeita ao reexame necessário, tá? Que é o duplo grau de jurisdição obrigatória. Questão também tranquila. Vamos para a próxima. A questão 45 é uma questão muito interessante também, e aí a gente vai dar uma acelerada. André intentou uma ação popular pleiteando a declaração de nulidade de um contrato celebrado entre a administração pública e a sociedade empresária X. Né? Então, quem entrou com essa ação popular? O André. De acordo com a petição dele, o contrato impugnado, além de lesivo ao patrimônio público, ele foi fruto de um desvio de finalidade, consubstanciado no propósito de favorecer a empresa contratada. Então, a peça foi distribuída dia 27 de fevereiro de 2024. Então, a minha fundamentação foi essa. O contrato, além de lesivo ao patrimônio público, ele foi fruto de um desvio de finalidade para poder favorecer a empresa. Então, essa exordial, ela foi distribuída dia 27 de fevereiro a um juízo dotado de competência para a matéria fazendária de uma determinada comarca. Após o juízo positivo de admissibilidade da ação, a citação dos litisconsórcios passivos aconteceu em 25 e 28 de março. Beleza, a distribuição foi essa data. Só que, ignorando a iniciativa de André, o Bruno também ajuizou uma ação popular. Então, aqui, o Bruno não sabia, ignorando, ele também entrou para ver declarado o mesmo, nulo, o mesmo contrato. Então, o pedido é o mesmo. Eles querem, né, declarar a nulidade de um contrato entre a empresa, a sociedade empresária X e a administração pública. Só que o fundamento foi outro. O pedido é o mesmo. Mas olha a causa de pedido. O argumento é que a avença padecia de vícios de forma e incompetência do agente estatal que a afirmara. Então, aqui, o argumento foi outro. O argumento aqui foi formal, enquanto que o argumento do André foi material. A petição foi distribuída a um outro juízo fazendário da mesma comarca, o que se deu dia 5 de março, então, 5 de março de 2024. Percebo que aqui, gente, a distribuição foi em outra data, foi, né, depois, efetivando-se as citações após o juízo positivo de admissibilidade da demanda, 18 e 21 de março. Então, primeira coisa, Raquel, eu tenho aí duas ações populares, né, em que existe um ponto de conexão, existe um ponto comum, que é o quê, gente? O pedido. A causa do pedido é diferente.
Então, aqui a gente vai pedir a reunião das ações para julgamento conjunto, que é onde se deu a primeira distribuição do registro. Então, vai ter que ser o quê? Aqui, ó, né, em relação à André. Então, ele pergunta, será que é conexão, né? Não é continência, porque a continência você tem as mesmas partes, lembra que continência são as mesmas partes, a mesma causa de pedir, e o pedido de um é maior e engole do outro. Aqui a gente não tem isso. A gente tem o quê? Um ponto comum, que é o pedido. As causas de pedir, os fundamentos foram diferentes. Então, é conexão. Tá? Então, aqui, ó, conexão, devendo os respectivos feitos ser reunidos, né? Aqui, ó, para processamento e julgamento simultâneo, pelo juiz ao qual foi distribuída a petição de André, que foi a primeira distribuição ao registro. Então, aqui, será que eu vou distribuir para o mesmo juízo lá do Bruno? Não, ele não é o prevento. Não é continência também. Aí, ó, não está configurada a conexão nem a continência, devendo os respectivos feitos tramitar separadamente perante o juiz aos quais foi distribuída. Então, letra A, os dispositivos eu coloquei aqui, inclusive, né, o 59, que fala sobre o juízo prevento. Tranquilos? Próxima questão, 46. A questão 46 diz assim, o Gerson, questão, gente, super tranquila, né, tem algumas questõezinhas aqui, ele focou em alguns pontos bem na parte geral, né, falando de tutelas provisórias, falou muito aqui de competência, tá? Questões muito bacanas. O Gerson, residente na comarca do Rio de Janeiro, ele ajuizou uma ação reivindicatória. Lembra, ação reivindicatória é uma ação, né, envolvendo o quê, gente? Aqui, ó, cadê? Residente, primeiro, ele entrou com a reivindicatória, que é uma ação real. Então, eu tenho aqui, ó, uma ação real imobiliária. Eu tenho aqui, primeiro, uma ação real. Em face de Denise, então aqui é Gerson versus Denise, residente na comarca de Maricá, Rio de Janeiro. Segundo narrado na petição, Denise vem ocupando irregularmente um imóvel de propriedade de Gerson, localizado na comarca de Saquarema. Então, é uma ação real envolvendo bem imóvel. É um juízo aqui petitório, né? Há cerca de 2 anos. A demanda foi distribuída, gente, para a primeira vara civil da comarca de Maricá. Mas, como aqui envolve propriedade, né, ele entrou com uma reivindicatória, e aí eu tenho propriedade, essa ação só pode ser ajuizada onde está o próprio bem. E onde está esse bem? Saquarema. Aqui eu tenho uma exceção, que é um caso de competência territorial absoluta. Então, ao realizar a admissibilidade da petição, cabe ao juiz determinar a citação de Denise, por se tratar de um juiz, né, juízo competente para apreciar a causa? Não. Declinar a competência em favor de um dos juízes da comarca de Saquarema, que é o juízo competente para apreciar a pretensão. Ele pode, aqui o caso é de incompetência absoluta, ele pode conhecer de ofício. Determinar a citação de Denise, né? Não. Suscitar um conflito negativo? Não. Declinar a competência em favor de um dos juízes da comarca do Rio de Janeiro? Não. Tá? Então, aqui é o local onde está o próprio bem. Só lembrando aqui, né, a letra B, com base no artigo 47, parágrafo 1º, parte final, né? Quando o conflito envolve aí propriedade, eu só posso ajuizar a ação no local da situação da coisa, no foro da situação da coisa. Ok? É uma exceção, é uma hipótese em que eu tenho uma competência territorial, que apesar de ser regra geral relativa, nesses casos aqui, aconteceria a mesma coisa se fosse uma ação possessória imobiliária. Então, teria que ser necessariamente no local, no foro da situação da coisa. Tá lindo? Pode voltar. Questão 47. Aristóteles é citado em uma ação movida por Sócrates. O objetivo, gente, é demolir. Essa questão aqui é bem interessante também, né? Ó, Aristóteles é citado em uma ação movida por Sócrates. Então, ó, Aristóteles é citado. Quem promoveu a ação? Aqui, ó, Sócrates. Vamos, canetinha. Sócrates promoveu uma ação contra Aristóteles. O objetivo da ação é a demolição parcial de imóvel urbano constando do registro imobiliário que Aristóteles é o proprietário do bem. Eu quero uma demolição parcial. No dia seguinte à citação, Aristóteles vende esse bem. Olha que interessante. O Sócrates
entrou com uma ação falando, olha, Sócrates contra Aristóteles. Quem era o dono? O Aristóteles. Deixa eu só voltar aqui para ver se vai dar certo. Então, o Sócrates entra contra o Aristóteles, pedindo a demolição. Quem era o proprietário do bem? Aristóteles. E ele, mesmo tendo sido citado validamente, vejam bem, mesmo após a sua citação válida, que produz efeitos, né? Torna litigiosa a coisa, citação válida. Então, eu tenho aqui a citação válida do Aristóteles. Quais são os efeitos da citação válida? Um deles, tornar litigiosa a coisa. O Aristóteles vende esse imóvel para outra pessoa. É o terceiro adquirente. Então, o Aristóteles, ele vende o imóvel a Heráclito. Ambos sabiam que a ação estava para ser proposta. Em seguida, Aristóteles comunica o negócio ao juízo em que corre a ação, juntando uma cópia da escritura na qual o comprador assume os riscos da aquisição e o ônus de contestar as ações que existissem. Então, aqui, após litigiosa coisa, o Aristóteles passa para o Heráclito. E ele entende que, nesse caso, haveria uma troca automática. Ele sairia de cena e o Heráclito assumiria. É aquele famoso dispositivo que fala sobre a alienação de coisa ou de objeto ou de direito litigioso. Gente, só vai ter essa troca se o autor deixar. Se o autor não deixar, que é o Sócrates, tá? Vai continuar o processo contra o Aristóteles, e aí o máximo que o Heráclito poderia fazer é pedir para participar ao lado de Aristóteles na condição de assistente litisconsocial. Então, já coloquei até o artigo aqui 109 para vocês, tá? E detalhe, como a coisa foi vendida depois da citação, eu tenho que deixar claro que estendem-se os efeitos da sentença entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. O Heráclito vai sofrer os efeitos da decisão. Caso não ocorra o ingresso voluntário de Heráclito, o juiz deve intimar o autor para, sob pena de extinção, integrar o comprador ao polo passivo. Não, gente. Aqui essa troca só vai existir se o Sócrates deixar. Heráclito pode imediatamente assumir o polo passivo em sucessão ao réu originário, mesmo contra a vontade do autor? Não pode, não. Sócrates pode, não obstante a escritura, recusar o ingresso de Heráclito como sucessor do réu originário, e ainda assim a eventual sentença de procedência será oponível contra o Heráclito. Sim, Heráclito vai sofrer os efeitos da decisão, tá? E eu não sou obrigada a deixar. O litisconsórcio será facultativo, mas por força dos limites subjetivos da coisa julgada, se não houver o ingresso do comprador, a eventual sentença não será oponível a ele. Será assim. A posição do comprador será de assistente simples. Não. Se ele quiser participar, vai ser assistente litisconsocial. Tá? Então, volta aqui. Questãozinha, a gente marcou a letra C, tá, gente? O Sócrates, ele pode se recusar. O adquirente ou o cessionário, ele não pode ingressar sucedendo o alienante sem que a parte, né, sem que o consinta a parte contrária. E aí, se ele quiser, ele pode intervir no processo, mas como assistente litisconsocial do alienante ou do cedente. Tranquilos? Questãozinha top, viu, gente? Vamos só mais um pouquinho aqui, tá acabando. No que se refere à disciplina dos honorários advocatícios, é correto afirmar o quê? Questãozinha também bacana sobre honorários, tá? Aqui eu coloquei, são alguns, a questão em si, ela traz alguns parágrafos de alguns tópicos do próprio artigo 85, que é um artigo grande do CPC e que trata de honorários de sucumbência, tá? Então, volta. No que se refere aos honorários, é possível a sua compensação? Não. É vedada a percepção quando os advogados públicos? Não. Está no parágrafo 19, tá? Pode compensar? Não pode, não. Parágrafo 14 do 85. Aqui, imagina a seguinte situação. Os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, nas hipóteses de perda superveniente do interesse de agir. E aí, gente, o código ele diz o seguinte, que os honorários, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Então, aqui está dizendo, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo nas hipóteses de perda superveniente do interesse de agir, né? Então, sim, letra C.
não sendo devidos honorários sucumbência, não serão devidos honorários de sucumbência quando a parte vitoriosa no processo for advogado atuando em causa própria. Nem pensar. A gente tem direito, sim. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. Não será lícito ao advogado valer-se de uma ação autônoma para cobrar o respectivo valor, transitando em julgado decisão que tenha sido omissa quanto ao direito. Né? Na verdade, a gente tinha até uma súmula que falava isso, mas a súmula caiu, porque agora impera o parágrafo 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa, que dá o direito aos honorários, né, é cabível uma ação autônoma para sua definição e cobrança. Tranquilo, tá? Questão 49. Depois de ter sido excluída de um procedimento de licitação, a sociedade empresária A, ela ajuizou uma demanda pelo procedimento comum, a fim de ver anulado o ato administrativo que a havia eliminado do certame, e bem assim aquele que adjudicara o seu objeto à sociedade empresária B. Então, gente, houve um problema na licitação. Então, eu quero o quê? Eu quero anular o ato administrativo que me excluiu, que me eliminou e que deu, né, o ganho de causa aí, né? Que deu como o licitante vencedor à empresa B. Na petição, fez-se constar no polo passivo apenas o ente público responsável pela organização e condução do procedimento licitatório. Então, a empresa A entrou apenas contra o ente público. Só que eu não vou anular só para ele, né? Se eu anular esse ato administrativo, ente público, eu vou anular para ele e vou anular também para a pessoa que foi, né, supostamente a beneficiada. Então, a relação aqui, quando você anula o ato, você não tem como anular só para um, né? Então, vai atingir o ente público, vai atingir também essa empresa dele. Só que eu só coloquei o ente público. Não deveriam estar o ente público e a que ganhou no meu lugar? A que foi escolhida? Tomando contato com a peça, o juiz ele deve incluir de ofício a empresa B. Gente, se o caso é de litisconsórcio necessário, eu vou intimar o autor para ele inserir. Então, determinar de ofício a intimação da autora para que no prazo a lhe ser assinada, emende a petição para incluir no polo passivo a sociedade empresária B e requerer a sua licitação. Haja vista a configuração de um litisconsórcio passivo necessário. Sim. Incluir de ofício no polo passivo a sociedade empresária? Não. Determinar de ofício a intimação da autora para que no prazo a ser assinado emende a petição para incluir no polo passivo a sociedade e requerer a sua citação, haja vista a configuração de um litisconsórcio passivo facultativo, proceder ao juízo positivo de admissibilidade, só lhe sendo lícito determinar que a autora inclua no polo passivo a sociedade, se o ente público suscitar essa questão. Não. Então, nós temos aqui, eu vou pedir para que você faça, né, eu vou intimar o autor para que ele possa incluir no polo passivo, por se tratar de um litisconsórcio passivo necessário. Né? Então, aqui, nos casos de litisconsórcio passivo, o juiz determina ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsórcios dentro do prazo que lhe assinar, sob pena de extinção do processo. Ok? Tranquila questão também. A última questão, a ação monitória, que é um procedimento especial de jurisdição contenciosa. Tranquila também a ação monitória, né? Aprova redação literal do código, tá? A ação monitória é uma espécie de procedimento especial destinado àquele que, com base numa prova escrita, sem eficácia, de título executivo, deseja obter um título executivo judicial, com vistas a obter o cumprimento da obrigação perante o devedor. Sobre essa ação monitória, ela não é admissível contra a fazenda pública? Gente, tinha súmula sobre isso e hoje tem dispositivo legal, tá? Então, é admissível, sim, a ação monitória contra a fazenda pública. A ação monitória pode ter por objeto a ação monitória pode ter por objeto o cumprimento do direito de exigir o adimplemento de obrigação de fazer? Sim. Pode ser fazer, não fazer, entregar coisa. A citação por edital, ela não é admitida? Gente, eu vou admitir, na ação monitória, admite-se a citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. Edital também? Também. Eu posso exigir por meio da ação monitória, olha aqui, pagamento de quantia, entrega de coisa, tá? Também o quê? Adimplemento de obrigação de fazer e não fazer. Foi uma novidade do CPC de 2015. Então, eu posso exigir o cumprimento, né? Pode ter como objeto o cumprimento do direito de exigir o adimplemento de obrigação de fazer? Sim. Sendo evidente o direito do autor
de receber um crédito, o juiz defere a expedição de um mandado de pagamento, concedendo ao réu o prazo de 15 dias. Eu tenho na ação monitória 15 dias para pagar, para cumprir ou para apresentar embargos à monitória, tá? Então, pode marcar já a letra B. Aqui a gente pode envolver qualquer obrigação e cabe agravo de instrumento contra o pronunciamento do juiz que acolher ou rejeitar os embargos monitórios. Como assim, gente? Embargos monitórios é como se fosse a contestação, a defesa. Então, no final das contas, cabe o quê? Raquel, é sentença. Da sentença cabe apelação. Então, olha aqui. Cabe a apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos. Percebam que eu estou falando de embargos à monitória, tá? Não vamos confundir isso aqui com execução, certo? Então, se o pronunciamento judicial é sentença, cabe apelação, ok? Então, marcamos aqui a letra B de bola. Gente, em tese, né, era isso que a gente tinha. Coloquei aqui os dispositivos legais. Espero que, né, vocês consigam ultrapassar essa etapa, tá? Foi uma primeira experiência e, pelo menos do ponto de vista de processo civil, eu achei questões tranquilas, questões inteligentes, tá? Questões bem voltadas ali para um conhecimento básico, tá, gente? Não foi um conhecimento profundo como a gente teria numa prova já definitiva. Tá? Então, espero que tenha sido positivo. Deixo aqui também meu canal de comunicação para vocês, o Direito para Desesperado, tanto no YouTube como no Instagram. E aí você vai ter ali algumas, né, aulas, alguns conteúdos 0800 de processo civil e de direito civil também. Tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus.